conheceria. A criança que foi um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. A criança que foi um dia hoje veio me visitar. Qual mentira por aí que a gente se perdeu. Oi, cadê o pessoal? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, não a desistir. Quem disse não a desistir? Ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Exatamente como me disseram pra fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo? Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir. Desaprendeu a sorrir. Disse não a desistir. Disse não a desistir. Ser o que você quiser. Sério que você quer? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem disse não a desistir? Quem disse não a desistir? Ser o que você quiser. Ser o que você quiser. Oi. Esperando o pessoal entrando aí. Enquanto isso, estão curtindo a musiquinha. Tô aqui bem cantando. Boa noite, Dani. Boa noite, Érica. Como é que estão as coisas por aí? Foi tão confuso essa semana pra mim que eu esqueci de avisar o pessoal da live. Ia ter live hoje. No privado, tava enviando agora. Ei, Silvio, tudo bem? Dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Exatamente como me disseram pra fazer. Mas Só esperando mais um pouquinho, ver se vai entrar mais alguém pra gente começar sobre a obediência, essa né? criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença. Tudo bem aí, Silvio? Como é que tá? E veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo? Ela me olhou e disse a coisa mais Como é que tá aí com o séria que eu já ouvi. Pititinho? Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir. O áudio tá bom? Tá? Tá Desaprendeu escutando a música? Escuta a música aí. Que bacana essa música, adoro essa música. Quem disse não a desistir? Ser o que você quiser. Tudo certo? Então tá bom. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Oi, Pedro. Disse não a desistir. Quem Tudo disse não a bem? desistir? O Pedro tá assistindo? Ai, que gracinha! Fala com ele pra escutar a música que eu coloquei aqui de fundo.
Vão estudar junto com o pai, né, Silvio? Não tem jeito. Tem que estudar nessa quarentena. Marcela e Marcela, é o tema que você pediu. Eu lembro que a Marcela tinha pedido esse tema. Ei, Cíntia! Marcela e Cíntia, lá de Tapsirica. Terra Boa. Alvimar. Faz parte, né, Silvio? Vamos falar da obediência hoje, né, Marcela? Vamos ver como é que a gente consegue isso com esses meninos, né? Tá fácil não, tá? Oi, Gra, tudo bem? Deixa eu só colocar aqui um ponto, uma colinha aqui, sabe, gente? Pra mim não perder, porque eu falo muito. Aí tem hora que eu me perco. É importante fazer umas colinhas aqui pra não se perder. Começar, né? Quem tá afim aí de falar sobre obediência hoje? Vamos pensar nisso. O que isso traz pra nós, né? Queria saber de vocês o seguinte. Tem criança aí que desafia vocês? É, né? Tá rindo aí, né, Dani? Sobre a colinha, né? Tem criança aí, gente, que desafia? Como é que é o dia a dia de vocês aí? Que disputa poder, que impõe sobre vocês alguma coisa. Vambora! Então, vamos pensando aí, vamos falando aqui. Aqui no Instagram dá um delay, né? Eu pergunto, aí até responder, demora. Isso acontece porque isso é uma questão do Instagram, viu, gente? Então, às vezes demora eu receber o feedback aqui de vocês. Crianças aí que não vão em contramão aos planos, assim, de forma alguma. Tem aí também? Oi, Luiz. Tudo bem, Luiz? Tem? Criança que recusa. Criança que não obedece de jeito nenhum. Você fala 1000 vezes, milhões de vezes a mesma coisa. E o menino não faz. Pra mim, o mais difícil é quando tem que dizer não. A Lara, e Lara, tudo bem? Por que é difícil pra você dizer não? Me conta, Silvio. Por que é difícil dizer não aí? Me coloca aqui que eu vou tentar ver o que vocês vão responder, tá? Que eu tô sozinha hoje, não sei se eu vou conseguir responder e falando e observando o que vocês vão colocar. Então, tem, né? Que em casa não é diferente, gente. Aqui também tem essa criança que tem na casa de vocês, sabia disso? Não é diferente. Então a gente tem que começar a pensar o que é que diferencia, né? E aí eu queria perguntar para vocês uma outra coisa. Quando a gente pensa em obediência na infância, o que a gente está querendo desses filhos? O que a gente está querendo? Como que é a resposta que a gente quer dessas crianças? O que é uma criança obediente? Criança obediente é aquela que responde tudo que a gente quer no nosso tempo? É isso que é obediência para vocês? Então, acho que é importante a gente pensar. E outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte. Uma criança obediente hoje, na infância. Oi, Chay, tudo bem? Daqui 20 anos, ou na adolescência, como que seria um adolescente obediente? Será que isso seria uma habilidade de vida? Obediência? Será que realmente isso é uma habilidade que é necessário que ensinemos aos nossos filhos? Que a gente ensina aos nossos filhos? Vocês acham mesmo? Ter filhos obedientes na infância, porque se a criança é obediente na infância, ela vai ser obediente sempre, concorda? Então, o que essa desobediência também vem nos mostrar? O que ela demonstra pra gente? Realmente é uma desobediência? É uma recusa em algo que a gente traz? Ou é algo natural da infância? Quando é que é uma recusa, que é uma imposição? Quando é que a criança já tem essa noção?
de realmente conduzir alguma coisa, né? E quando é que a criança não tem isso? Que realmente é um mau comportamento. Ok? Ei, Fabi, tudo bem? Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades, pra gente pensar nessa obediência. Na adolescência, você que é um filho obediente na adolescência, já pensou um filho obediente na adolescência? Que vai contra os seus valores para ir em favor da turma, né? Ou uma criança também obediente, que na verdade, em relação às vezes a uma pessoa abusiva, aceita, porque eu tenho que obedecer, eu sou obediente. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, nessas habilidades. Será que a obediência é uma habilidade que a gente quer para os nossos filhos em longo prazo? Daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Já pensou seu filho trabalhando no mercado aí, ir para o mercado de trabalho e ser um funcionário obediente? Você já acha que isso é interessante? Ter funcionário obediente? Né? Talvez para o patrão seja. Ou não, porque hoje em dia a questão tem mudado tanto que ninguém quer ninguém obediente. As pessoas querem pessoas proativas, resilientes. E como é que a gente vai ter filhos na infância obedientes e eles serem resilientes, proativos, interessados na vida adulta? Então é importante a gente pensar nesses pontos, tá vendo? Como que quando a gente pensa em alguma coisa para a infância, a gente deixa de relacionar com a vida adulta? E qual o resultado disso que a gente quer na infância? Qual que é a consequência disso, quando a gente pede isso na infância, na vida adulta? Tipo, eu falo não mexe, logo depois ele vai mexer exatamente ali. Nós vamos falar sobre isso, viu, Silvio? Por que eles fazem isso, tá vendo? E aí, o que é, pra você, o que isso soa? Como desobediência, correto? Você fala não mexe e a criança vai lá e mexe. Pausou, Fabi, pra você? Pra mais alguém pausou? Elisandra? Ou tá ok? Pode continuar aí, gente? Tá? Me dá um okzinho aí, só pra me saber. E outra coisa que eu queria que a gente refletisse, eu gosto sempre de começar as lives com uma reflexão. É uma forma que eu tenho de conduzir, não só as lives, mas de condução, de qualquer coisa que eu vou fazer. Ei, Maria, tudo bem? A gente tem que pensar o seguinte, voltou? Beleza. Completamente obediente e um desobediente. Sim, isso tem a ver com a relação de como é que as crianças, né? Se é a primeira, se é a segunda, se é do meio, a ordem de nascimento tem a ver, né? Tem a ver também, uma criança ou um irmão, ele nunca vai querer ser igual ao outro, porque ele acredita que ele tem que ser amado de forma diferente. Então, ele vai, de alguma forma, encontrar um outro jeito de ser, para não competir com esse irmão. Então, isso acontece muito, mas aí é outro papo, viu, Marcela? Mas uma questão é ser obediente e outra coisa é ser obediente por si só, né? E outra coisa é ter essa obediência, a gente querer essa obediência de alguma forma, impor essa obediência, né? Porque vocês já pararam para pensar o tanto de coisa que a gente pede para criança o dia inteiro? Quantas coisas, vocês já notaram, ou vocês já repararam assim, quantas coisas vocês pedem pro seu filho durante o dia inteiro? Começa a reparar isso para vocês verem. Arruma o quarto, junta brinquedo, tá na hora de almoçar, vai comer, senta na mesa, desliga a televisão, vai tomar banho, vai fazer dever. Olha o tanto de coisa que a gente pede pra criança o dia todo. E aí, é importante a gente fazer essa reflexão. Já pensou você com alguém do seu lado te mandando o tempo inteiro fazer alguma coisa? Te dando ordens? Porque é isso que a gente faz com as crianças. A gente dá ordem o dia inteiro para as crianças. É cansativo, não é? E aí, o que acontece com as crianças é a mesma coisa. A gente dá ordem o dia inteiro e quer que essas crianças nos obedeçam, né? Realmente faça aquilo que a gente está pedindo. E outra coisa, não é só fazer, não. Tem que ser na hora que a gente está pedindo. E aí, a gente tem que pensar numa outra coisa. Geralmente, isso acontece com quem? Com pais autoritários,
né? Eu sou uma mãe extremamente, né? Tô tentando mudar e modificar através da disciplina positiva, autoritária, né? Porque a nossa criação, né, no autoritarismo e a nossa forma de ser é achar que as coisas funcionam ao nosso redor, como a gente quer e como a gente acha que deve ser. A gente esquece que por trás daquela criança tem uma pessoa que quer ter autonomia, que precisa se conhecer, que precisa experimentar o mundo. Então, é uma desobediência ou é uma experimentação? É um comportamento que faz parte do desenvolvimento daquela criança. E aí o que acontece é que quanto mais durão a gente é, quanto mais firme a gente é, mais essa criança desobedece. E aí por que essa criança desobedece? Porque nós somos modelos, né? Nós somos um modelo para essa criança. A criança desobedece e a gente vai lá e impõe alguma coisa, certo? Na hora que a gente vai impor alguma coisa ou falar, a criança nos impõe de volta. Por quê? A gente tá fazendo isso com ela o tempo inteiro. Como é que ela não vai fazer isso com a gente? E em contramão, a gente tem aqueles pais que são extremamente permissivos. Que aí falam, ai, tô cansada, vou abrir mão, faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Porque aí já cansou e não quer lidar, né, com esse desafio. Porque, gente, é um desafio para nós. É um desafio, principalmente para nós que fomos criados nessa cultura totalmente diferente, né? O mundo mudou e as crianças mudaram. Então, isso para nós é um desafio mesmo. Querer obediência. Mas é importante a gente pensar nessa obediência em longo prazo. Né? Você quer que seu filho seja abusado? Você quer que seu filho na adolescência use droga com os amigos? Vai em contramão a alguns valores para fazer algumas coisas, porque ele vai obedecer os amigos, porque ele tem que fazer parte daquela turma? Porque isso é comum na adolescência, a gente querer fazer parte daquela turma? Né? Então isso acontece muito. E aí o que acontece que a criança faz? A criança, ela tende a reagir. Né? Por que ela tende a reagir? Ela nos desafia para que a gente também coloque aquele limite. Então é importante a gente limitar, mas esse limite ele não tem que ser autoritário e nem tem que deixar de fazer, né? Mas ele pode ser um limite de forma firme e gentil. Ele pode ser um limite que seja, quando a gente fala firme e gentil, é importante a gente pensar o seguinte: firme no sentido que tem algum limite que é para mim, que fala da minha pessoa, né? E ultrapassou aquilo que é importante para mim. Então é necessário que eu fale com a criança, né? E gentileza no sentido de preservar o sentimento e o desejo também da criança, necessidade, nem o desejo, necessidade da criança, né? Porque eu também queria falar disso para vocês. Uma coisa é o desejo, outra coisa é a necessidade. Então, por exemplo, quando a criança quer alguma coisa, né? Ou quer fazer, ou quer sair, quer comprar alguma coisa, realmente aquilo é um desejo ou uma necessidade? Então a gente tem que fazer essa distinção também do desejo e da necessidade para não cair nessa permissividade. Porque a gente não tem o tempo todo que ceder, né? A gente tem que conduzir as coisas de uma forma que a gente junta a gentileza, que fala da criança, né? Do interesse da criança, e a firmeza que fala do nosso interesse, até onde eu consigo ir, né? Então, por isso que é importante, você vai se respeitar e respeitar a criança. E aí, é importante a gente pensar o seguinte, que não tem como a gente olhar para essa criança sem antes olhar para nós. Por quê? A gente não é o modelo para essa criança? Então, se a gente fala alguma coisa, essa criança também vem e fala da mesma forma ou faz da mesma forma? E aí é importante que a gente pense nessa relação emocional, né? Como é que eu vou ser como é que eu vou trazer, né? Como é que eu vou ser, administrar, como é que eu vou administrar a minha emoção para ser fonte para essa criança? Porque é importante que eu administre as minhas emoções
para que eu seja esse espelho, para que eu seja essa pessoa que a criança... Vou deixar a live salva, tá? Vou tentar deixar. Para que a criança também nos copie, porque a criança está o tempo todo nos copiando, né? A gente fala uma coisa e faz outra. Então, isso acontece muito também. O que acontece muito, que é outra coisa que é importante a gente pensar, que a obediência, ela está muito relacionada a um padrão de castigo e de punição, né? A gente pensa na obediência nesse sentido, assim, a criança tem que nos obedecer. Isso é... Ela tem que nos obedecer e isso é uma forma que a gente tem de limitar, né? Através do castigo, através da punição, através né? Do grito ali. Então, uma forma que a gente acha que está impondo o limite para a criança no momento que ela desobedece, você impõe alguma coisa de forma punitiva, de forma a trazer um castigo, achando que está ensinando o limite, mas na verdade você não está ensinando limite, você está ensinando ela a ser mais desobediente e ser também punitiva, tanto com ela quanto com você, certo? E aí o que acontece? Outra coisa que acontece também é a teimosia, porque a teimosia, pensando na desobediência, que também é uma forma de desobediência, para nós soa como uma afronta, né? Então a criança tá teimosa. Eu falo uma coisa 1000 vezes, né, Silvio? Eu falo, repito, e a criança vai lá e faz de novo. Ela não escuta, ela não me obedece, ela é teimosa, né? E aí a desobediência soa para nós como uma afronta, como uma falta de respeito, né? E aí, muitas vezes, essa criança, ela obedece para ela não perder o privilégio, porque se ela não obedece, ela vai ser punida ou vai ser castigada. E aí, o que ela faz? Obedece, né? Porque senão ela vai ficar de castigo, porque senão você vai contar 1, 2, 3, senão ela vai ficar sem televisão, vai ficar sem celular, vai ficar sem um monte de coisas aí. E aí, a criança, o que ela faz? Obedece. Aí, ela tá obedecendo porque ela quis, porque isso para ela foi importante, ou ela obedeceu porque eu impus para ela uma condição e ela não teve muita alternativa. Ou ela perdia cedendo, né? Sendo obediente, ou ela vai ceder sendo punida. Então, tá vendo que as duas formas ela vai ser punida e ela não vai construir nenhuma habilidade de vida. Por quê? O outro vai ser mais importante do que ela. O desejo do outro é mais importante que o meu. Olha o que a gente está construindo para essa criança. Né? Por quê? Porque a obediência... A Gleides entrou, tem mais gente entrando aí. Porque a obediência está relacionado a eu, de alguma forma... Eu tô um pouco perdida hoje, gente. A obediência está relacionada a isso, a eu fazer alguma coisa que o outro quer de mim e não aquilo que eu quero, né? Ou eu faço ou eu vou ser punida. Então a criança não tem muita escolha, não, né? Ela não tem muita escolha. E aí vira essa questão, e a gente pede muito, ou a gente pede muito e a criança cansa, e a gente pede tanta coisa que ela não sabe nem o que faz, ela se perde do que a gente pede. Ou então, a gente leva pro lado da punição, né? De alguma forma, ela tem que ceder, porque senão ela vai ser punida. E aí, a gente tá construindo nela, imbuindo nela o conceito de quê? Das escolhas que ela faz não serem importantes. Que a minha escolha enquanto mãe é mais importante do que a escolha dela enquanto criança. E não é isso, gente. A gente tem que pensar nisso, de gerar habilidade de vida agora enquanto é criança, enquanto é adolescente. Porque quanto mais, né, eles estão tendo autonomia, mais eles estão longe de nós. Vocês já perceberam isso? Enquanto é bebê, tá grudado. À medida que eles começam a engatinhar, começam a andar, eles vão tendo autonomia, eles estão distantes, né? Ele não está distante só desse corpo. Ele está distanciando de nós, ele está criando essa autonomia, está criando essa habilidade. E aí, quando a gente vê que a criança está tendo autonomia, a gente cai na incoerência de achar que a autonomia é a desobediência,
ou a teimosia. Mas será mesmo que é desobediência ou teimosia? Ou será que essa criança está tentando ter autonomia? Porque a desobediência também está muito relacionada a isso, né? A essa autonomia. Quanto mais autonomia a criança tem, automaticamente menos ela vai corresponder às nossas expectativas e aos nossos pedidos. A não ser que a gente utilize, né, da linguagem dessa criança para fazer com que ela realmente nos escute. Que não é algo fácil, não é algo de um dia para o outro, mas é algo construído e é algo possível, tá? Então é importante a gente pensar isso também. Porque a obediência, né, o locus de controle da obediência, ele é externo, não é? Quem que é o locus de controle da obediência? É o pai ou a mãe, não é assim? Nós estamos no controle, não é a criança que está no controle. E aí a criança desobedece por quê? Porque ela quer ser o locus de controle do próprio corpo, do próprio pensamento. Ela quer ter essa autonomia. Ela não quer depender, né? Ela não quer estar relacionada. Ela precisa experimentar, ela precisa vivenciar para ela entender qual que é o limite dela. E aí é importante a gente pensar o seguinte: quando é que realmente eu tenho que intervir? Quando é que realmente é uma desobediência? Né? Aí eu tenho que relacionar as fases de desenvolvimento da infância para me saber se é uma desobediência ou se realmente é uma tentativa de ser mais autônoma, né, dessa criança. Porque é importante que a gente também demonstre para essa criança esse lugar de autoridade. Mas demonstrar lugar de autoridade não é querer estar no comando. É querer ser exemplo. Quando a gente tem alguém como autoridade na nossa vida, essa pessoa é sempre exemplo para nós, né? E aí, por exemplo, criança até 3 anos, que no caso, o seu filho, né, Silvio, que você falou, eles não fazem ideia do que seja proibido e do que não seja. Eles não têm noção de efeito e causa. Eles não sabem disso. Eles não têm noção da consequência. Eles não conseguem entender o não. Não conseguem entender o não. Eles não vão entender. Né? Então, até 3 anos, isso eles não adianta você tentar fazer com que a criança te obedeça falando não. Não faça isso, não mexe nisso. Ou você tira as coisas do lugar para a criança ter esse espaço, porque isso não é incoerente. Ela tem que ter o espaço, ela tem que explorar. Você vai deixar um porta-retrato de vidro em algum lugar que a criança possa subir para ela se machucar? Então tira o porta-retrato e deixa ela subir, deixa ela explorar esse ambiente, né? Por que não? Por que ela não pode explorar esse ambiente? Então, como conseguir saber isso? Saber o que, Dani? Que é uma desobediência? O que é um comportamento normal da idade? É isso que eu tô falando. Até 3 anos, por exemplo, a criança não entende. Ela não tem esse efeito de causa e consequência. Né? O que causou, qual a consequência que vai ter. E ela não entende. Até 4 anos, as crianças não conseguem entender a palavra não. Tá? Eles sabem que é alguma coisa que é negativa. Eles fazem assim com o dedinho pra gente. Mas eles não sabem do efeito disso. Vamos pensar aqui comigo. Quando a gente pensa numa bola, no adjetivo bola, a gente sabe o que é uma bola, que ela é redonda, que ela pode ser colorida, que ela pode ser preta e branca, qual que é a função que ela tem, que a gente vai chutar. Aí quando você fala assim, não, qual que é o adjetivo que descreve a palavra não? Negação. Mas o que é negação? Tá vendo? É muito abstrato para a criança entender. Muito abstrato. Então, até 4 anos, assim, de hipótese alguma, a criança não entende. Tá? A partir de 4, ela vai começar a construir isso. Esse pensamento um pouco mais abstrato, essa construção de que o não é algo que tem consequência. E aí, talvez com 4 anos, porque 4 anos é uma idade que as crianças estão super voltadas para o externo, para o social, e às vezes com 4 anos eles vão nos obedecer mais, mas não porque eles queiram, mas porque eles sabem já que obedecendo eles vão ter algumas regalias. E aí eles nos obedecem para ficar bem na fita conosco. Com 4 anos isso acontece muito, porque eles são super gabolas, né?
eles já estão prontos para se envolver socialmente, eles querem se envolver socialmente, eles querem ser aceitos, eles querem festas, participar, são conversadores. Então acontece muito isso. Então eles fazem, eles aceitam, porque eles estão experimentando essa inclusão social. Então eles querem fazer esse teste, né, de ser incluído, e eles já sabem, tem noção, não é que eles já sabem, mas já tem noção de que isso faz com que ele pertença, né, a esse ambiente social. Então eles fazem isso. Agora com 6 anos eles já têm o sentido completo disso, tá? E aí com 6 anos ele já entende o que é proibido, o que não pode, o que tem um risco, né? Que risco que é esse? Porque eles já experimentaram muita coisa, já passaram por esse processo de experimentação. E aí, com 6 anos, eles também já sabem nos manipular, eles já entendem o que é uma manipulação, tá? E aí sim tem uma questão da desobediência maior aí com 6 anos, que talvez seja em função de um comportamento mesmo. E aí, pensando nisso, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente não corrige sentimento, a gente corrige comportamento. Então, com 6 anos, é importante pensar que pode ter alguns comportamentos realmente provocativos e realmente para nos afrontar ou para manipular, né? Afrontar não, mas para manipular, né? Porque eles já têm essa noção. E aí eles querem entender como é que essa manipulação funciona com 6 anos. Então eles vão testar, tá? Eles vão testar. Aqui o Augusto tá com 6 anos, ele testa muito. Com 6 anos é uma fase bem desafiante. Ele tá o tempo todo testando a mim e o pai, né? Tá o tempo inteiro testando e nos desafiando, porque ele tá construindo esse efeito da manipulação, da consequência e da causa dessa manipulação. Se eu fizer isso com a minha mãe, ou se eu falar isso com meu pai, o que meu pai vai falar? O que minha mãe vai falar? Às vezes ele fala assim, eu não vou fazer dever com meu pai, porque na hora que minha mãe chegar, ela vai brigar com meu pai. Já aconteceu muito isso, e a gente já sabe que ele tá testando essa manipulação. Na hora que eu chego em casa, o Marcelo fala, não fala nada, porque ele tá testando, ele quer ver você brigando comigo, e por isso que ele não fez o dever. Aí eu chego, pergunto, converso e tal, aí ele já vem, né, perguntando. Eu falo, você não fez? Então tá bom, na hora que der você faz com seu pai, mas hoje é com seu pai, mamãe não vai fazer com você, porque o combinado foi com o papai. Né? Então eu não abro mão disso, porque eu sei que ele tá manipulando, não porque ele tem essa maldade de manipular, porque ele tá experimentando esse efeito da manipulação. A primeira palavra que vem na nossa cabeça é o não. A primeira palavra que vem na nossa cabeça é o não, porque é uma construção, né? Até cultural, a gente foi educado com o não e a gente acredita que esse não quer dizer que a gente não pode falar não de jeito nenhum pra criança, né, gente? Porque não existe isso, a criança também tem que saber que a palavra existe. Mas uma coisa é a criança saber que a palavra existe, outra coisa é ela entender e nos responder na mesma altura. Tá vendo que são coisas muito, muito diferentes, muito, né, desequilibradas, assim, não tem um equilíbrio nisso. Eu posso até falar o não, mas sabendo que ela não vai entender, né? E até por uma questão, eu até falei com você, né, Cico, uma questão cerebral. Porque a criança, o nosso cérebro, né, nem do adulto, ele não processa a palavra não. Tem um vídeo meu falando disso lá no meu feed. Como ela não processa o não, além dela não processar, né, de ninguém processa o não, ela não sabe da consequência, porque nós adultos sabemos da consequência. Uma criança de 6 anos, ela já sabe da consequência do não. E talvez ela desobedeça até, né, para saber se realmente essa consequência vai funcionar ou não, como teste, porque ela tá manipulando, ela tá tentando entender esse efeito da manipulação. E por isso que eu falo que a partir de 6 anos é mais desafiante, essa idade 5,5, 6. Porque ele tá nesse período de manipular. Questão do TOD, né? A mãe de 3 aqui perguntou, a Edna. Então, Edna, a questão do TOD a gente não consegue entrar aqui hoje, né? Porque é uma questão de um diagnóstico, mas é importante a gente ter muito discernimento, né? Quando a gente dá um diagnóstico para uma criança, porque
Eu costumo falar que é raro fechar um diagnóstico até 6, 7 anos. Porque a criança está em desenvolvimento. Então, a gente não sabe se aquelas características têm a ver com o ambiente ou se realmente tem a ver com uma característica da personalidade, né? Porque o TOD é desafio opositor. E aí, é complicado a gente fechar um diagnóstico na infância, na primeira infância principalmente, justamente por causa das mudanças, né? Tanto internas quanto do ambiente. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para a gente fechar um diagnóstico. E aí é quase que raro e quase que impossível. A gente pode ter alguns indícios, né, que vai nos dizer sobre isso. Porque para a gente fechar um diagnóstico, a gente tem que ter constância de um sintoma que se repete de forma muito constante. E a gente tem que ter, além do sintoma assim, além do comportamento que repete de forma muito intensa, tem que ter um sofrimento, né, relacionado à criança, porque a criança faz, não porque ela quer, mas tem um sofrimento imbuído aí, que a gente vê que ela sofre com isso, um sofrimento da família, né? Então tem várias coisas aí para falar pra gente que é um diagnóstico, né? Se é um diagnóstico ou não, fechado. Então é algo que vai além aqui, né? E aí eu queria falar com vocês o seguinte, que a gente tem que pensar. Ei, Mai, tudo bem? A gente tem que pensar em algumas coisas que a gente faz enquanto pais e que talvez a gente não leve em consideração, e as crianças, elas estão o tempo todo nos observando. O tempo inteiro ela nos observa. Então, muitas vezes a gente coloca uma regra, né? Ou a gente estabelece alguma coisa com a criança, um combinado, e a gente deixa de cumprir isso com a criança. Que a gente colocou. A gente coloca e deixa de cumprir. Então, a gente está mostrando para a criança que ela pode também descumprir. E às vezes a criança descumpre e a gente acha que é desobediência. Por isso que eu comecei falando com vocês que é importante a gente olhar para nós, para depois olhar para essa criança. Porque é importante que a gente olhe para os nossos comportamentos, para a gente falar que comportamento é esse que a criança está tendo, né? Outra coisa que acontece muito, as crianças às vezes se sentem muito pressionadas, porque a gente às vezes cobra muito dessa criança, né? Cobra tanto que a criança, tem crianças que a gente vê que são mini adultos, de tanta cobrança. Então, o que a gente está cobrando tem a ver, é compatível com a idade, com a maturidade, com o desenvolvimento dessa criança? Ou não é compatível, a gente está cobrando mais? E aí, ao cobrar, você quer uma obediência, mas aí a gente não vai ter essa obediência, porque aquilo não está sendo compatível com a idade dessa criança. Outra coisa que acontece muito, colocar normas, né, ou regras muito ambivalentes, né, muito incoerentes, que você sabe que a criança não vai conseguir, que ela não tem maturidade para isso, e aí você coloca aí o que a gente tem em contraposição? A desobediência. Porque você coloca algo que é muito além do que ela pode, né? Outra coisa que é importante, que eu falei também no início, vou repetir de novo. Oi, Ana Paula. Como que a criança vai aprender a administrar as emoções se nós, enquanto pais, enquanto referências, não conseguimos administrar essas emoções? Diante de algum problema, diante de alguma situação, inclusive de desobediência, eu vou agir de forma abrupta com essa criança. Eu vou gritar, eu vou xingar, né? Eu vou punir. Então, eu não tô sendo esse modelo para essa criança de obediência. Não de obediência, mas esse modelo, né, de relação emocional para essa criança. Então, como é que essa criança vai corresponder a isso? Vou contar para vocês o que tá acontecendo aqui em casa. Meu marido tá por aí, ele vai escutar. Essa semana, meu marido tá muito bravo, muito nervoso, porque já tem uns 40 dias que a gente tá em casa. E tá todo mundo, né, muito, de alguma forma, com as emoções um pouco já difíceis, né, de controlar.
E então, por vezes, essa última semana, meu marido teve explosões, né? Explosão no sentido assim, de a gente fala, eu chegar perto, falar alguma coisa, ou o Augusto, e ele reagir, né? Xingar, falar mais alto, gritar, coisas que não é do estilo dele, porque ele é o contrário, ele é permissivo. Não faz o estilo dele. E aí o que acontece? Esses dias todos que tá acontecendo isso, o Augusto tá repetindo. Então tudo que a gente vai falar com o Augusto ou vai fazer com ele vem de forma abrupta. Ou xinga, ou grita, né? Ou chora. E aí eu conversei isso com o Marcelo, porque ele tá fazendo o quê? A mesma coisa que o pai tá fazendo. Ele tá copiando também o pai. Claro que tem algo que é da emoção dele, porque ele também tá reagindo, para ele também tá difícil ficar em casa, ele verbaliza, ele fala disso, ele fala que tá odiando, né? Isso é importante, a gente validar esse sentimento e dar esse espaço para a criança falar, ter essa escuta, mas tem algo também que ele tá copiando. Então, até que ponto ele tá copiando, até que ponto é dele, né? Tá vendo que isso se mistura? Que é importante a gente conseguir discernir em relação à obediência, né? Então, quando os pais não conseguem administrar essas emoções, automaticamente a criança também não vai administrar. E às vezes quando a criança tem uma explosão de sentimentos, né? Ou dá um grito, ou dá um chute, ou faz alguma coisa, a gente acha que essa criança está desobedecendo, né? Está sendo teimosa. E não é. Né? É uma forma que a criança tem também como exemplo, ou uma forma também que ela tem de expressar. Por isso que é importante isso. Outra coisa que acontece muito é quando a criança se sente maltratada, né? Quando a gente pune a criança, tem um sentimento aí. Todo mundo tem. Se você for maltratado, se você não for correspondido, vai ter um sentimento. E aí, na disciplina positiva, a gente chama de 4 R's. Né, que a criança pode se sentir ressentida, ela pode se revoltar, ela pode se rebelar ou ela pode sentir raiva. E aí, de acordo com o que ela sente, ela vai agir, tá? Porque a criança tá o tempo todo agindo em relação àquilo que ela sente. Então, ela vai agir diante daquilo que ela tá sentindo. Então, se ela sentiu ressentida, raiva, né, sentiu revolta, ela vai ter uma ação em relação a esse sentimento que ela tá tendo. E aí eu queria trazer para vocês um pouquinho de como então que a gente vai fazer diante, né, dessa desobediência para a gente realmente conseguir a obediência, que é o que a gente quer. Então, eu trouxe para vocês o que é a desobediência, como é que ela se configura, né? Qual que é o princípio, o que tem a ver com a nossa relação, o que tem a ver com a relação um pouquinho da criança. E agora eu vou falar para vocês como que a gente pode conseguir, como é que a gente pode utilizar disso. Eu tenho 15 minutos. Então, como que a gente consegue que uma criança seja não obediente, mas vamos pensar colaborativa, né? Porque eu falei para vocês, uma criança obediente na infância é um adulto, né, que não tem resiliência, que não tem várias habilidades de vida que a gente gostaria. Né? Porque um adulto obediente não é muito bacana. E aí, primeira coisa que a gente tem que pensar é a conexão antes da correção. É conseguir escutar essa criança, né? É conectar mesmo. Nesse momento da quarentena, todo mundo está muito conectado aos nossos filhos, porque a gente está o tempo todo com eles, a gente está voltado para o ambiente interno. Então, a gente está atento às coisas que está acontecendo. E é isso que é conexão. Você está atento ao que está acontecendo, acompanhando essa criança, escutando essa criança, tá? Tendo esses momentos com a criança, que é coisa que o dia a dia a gente não tem. Isso que é conexão. Né? E quando a gente vai conectar com a criança, é importante que a gente olhe no olho dessa criança. Né? Que se coloque na altura dessa criança. Porque senão a gente fica muito grande em relação a eles, né? Pensa, a gente olha para uma pessoa adulta e a gente acha que é um gigante, porque a criança é pequenininha. Então você tem que abaixar, tem que agachar, tem que estar no olho, se colocar na altura dela, né? Para ela entender que você está ali. Então, primeira coisa
para ter filhos cooperativos e não obedientes é isso, né? Conectar antes de corrigir. Porque se você vai tentar corrigir antes de conectar, não vai funcionar, porque ele não vai te obedecer nunca. Porque você não, ele tá vendo que você quer alguma coisa dele, mas não tá dando nada em contrapartida. Então a escuta é importante. E a escuta tem a ver com empatia. Você se colocar no lugar desse filho e pensar o que ele tá sentindo, né? Outra coisa que é importante, o abraço, gente. Às vezes a criança ali deu um chilique, uma birra, saiu ali, deu um surto ali, vamos pensar assim, surtou. E a gente fica, porque eu sei, a gente sente isso. Na hora você tem aquele sentimento, você fala, nossa. E aí, assim, é respirar, ser esse modelo de emoção para a criança, respirar fundo e depois que isso passar, chegar perto da criança e falar para ela, né? Validar esse sentimento dela, do que ela sentiu e que você está ali e que você precisa no abraço dela, porque o abraço ele revitaliza, né? Ele traz esse espaço, né? E eu aqui em casa eu e Augusto a gente abraça e eu falo, filho, me dá um abraço de coração com coração. Né? Ou eu me coloco na altura dele, ou eu carrego ele e a gente se abraça coração com coração. Para falar que a gente está se acolhendo, né? Que passou aquele momento de raiva, de desespero, de emoções e a gente se acolhe. Outra coisa que é importante, a pausa positiva, né? Diante daquele momento de emoção, não agir. Para a gente ser esse modelo para a criança e ensinar para ela também que ela também não deve agir, que ela tem que pensar sobre aquilo que ela está fazendo. Então, criar esses ambientes de parar, refletir antes de agir, tá? E aí isso depende da gente. Eles estão o tempo todo nos olhando para também ser modelo de ação. Momento especial. O que é um momento especial? Você ter, crianças até 6 anos, você ter pelo menos 15 minutos com aquela criança. Aí tem mãe que fala assim comigo, Bruna, mas eu passo o dia inteiro com meu filho, porque eu olho meu filho, eu fico com ele. Mas você tá com seu filho, mas você tá fazendo 1001 coisa. Eu tô o dia inteiro com o Augusto nessa quarentena, mas eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, tempo especial, momento especial é você tirar 15 minutos do seu dia, marcar no relógio com ele e falar, olha, tal hora é o nosso momento especial hoje. Sentar com a criança e falar o que você quer que eu faça, o que você quer brincar, vamos brincar, tô aqui pra brincar com você. E aí se a criança mandar você virar dragão, você vira, se ela mandar você ficar uma boneca paralisada, você paralisa. Então a criança que vai direcionar o que ela quer, é um momento especial da criança. Isso é super importante, porque você dá importância pra criança, que ela tem um momento que você trabalha, tem um momento que você organiza as coisas da casa, mas tem um momento que é dela, só dela, que ela escolhe. E além dela escolher, você marca o tempo. É 15 minutos mesmo, gente. É 15 minutos, porque ele tem que ser marcado. Marca no cronômetro, marca no celular, marca na ampulheta, que eles adoram. E aí, naquele momento que o tempo acabar, você fala, olha, passou os 15 minutos, acabou. Tem criança que continua insistindo. Mas é importante que aquele tempo acabe e acabou. Por quê? Você está dando para a criança, ou mostrando para a criança essa habilidade do tempo, que é necessário que a gente respeite o tempo, respeite o outro, respeite os combinados. Porque se você vai ultrapassando isso, então vão. O que você está ensinando para a criança? Que não precisa respeitar o outro, que combinado não é combinado, que não funcionou, tá? Talvez você até continue a brincadeira depois, mas o tempo especial é 15 minutos, acabou. Às vezes a criança chora, não tem importância. É importante que a gente consiga também lidar com essa frustração da criança, né? Porque é importante a gente ensinar essas habilidades do tempo com a criança, de saber que tem um momento que é dela e de saber que o combinado, ele tem que funcionar, né? Ele vai funcionar. Porque se a gente não faz com que ele funcione, não vai adiantar. Ela vai desobedecer, ela não vai seguir o combinado quando você combinar. A escuta eu já te falei, o falar o não, principalmente para crianças até 4 anos, né? Nós começamos a falar disso que o Silvio me perguntou aqui. As perguntas curiosas que eu sempre falo. Quando a gente fala perguntas curiosas, a gente perguntar para a criança, por exemplo, hoje o Augusto não arrumou o quarto dele, não arrumou a cama, não colocou os brinquedos no lugar, ele foi fazer o dever, o caderno estava no chão, ele não achou, virou uma confusão, e eu deixei. Eu não arrumei o quarto dele.
E mais tarde eu falei para ele, filho, o que, que você pode fazer para que o seu quarto fique organizado? Ele estava assistindo televisão, ele falou, nada, mamãe, posso fazer nada, e riu para mim. Aí eu falei, tudo bem, já que você não pode fazer nada, a mamãe achou que você... A mamãe achou não, aí eu coloquei para ele, a mamãe tem certeza que você é capaz de fazer alguma coisa pro seu quarto ficar mais organizado. Pronto. Tá? Hoje, na hora que a gente for dormir, eu vou falar isso com ele, que eu tenho certeza que amanhã ele vai buscar uma alternativa ou uma solução para organizar o quarto dele, que ele é capaz. Então, é confiar na criança, ter fé na criança e também respeitar esse tempo. Eu detesto quarto bagunçado, mas eu tenho que respeitar esse tempo dele, porque eu estou ensinando para ele que ele também tem que me respeitar, eu respeitando esse tempo dele. Então, tá vendo que é uma via de mão dupla, é um respeito mútuo? Então, isso é importante a gente ensinar para a criança. E quando a gente pensar nas perguntas curiosas, que é esses exemplos que eu dei para vocês, a gente tem que pensar na reflexão, porque a pergunta curiosa, ela traz uma reflexão, ela traz uma decisão e ela traz uma ação, tá? A intenção das perguntas é essa. Quando eu pergunto para ele, o que você pode fazer? Ó, reflexão, o que você pode fazer? Tô levando ele a refletir, a pensar, para que seu quarto fique mais organizado. Ele pode decidir que ele vai arrumar ou não. E isso vai gerar uma ação. Ele decidiu não arrumar. Tá? Quer dizer que eu desisti? Não, eu falei pra ele que eu confio nele, que eu sei que ele é capaz. Que naquele momento ele estava assistindo desenho. E na hora de a gente dormir, eu vou repetir isso com ele, vou falar que eu sei que ele tem condições de buscar outras soluções, outras formas para que o quarto dele fique organizado. Tá? Então, eu tô gerando habilidade de vida para ele. É algo fácil? Não é. Concordam comigo? É algo muito sutil e é algo que requer muita consciência. Consciência no sentido de estar atento à criança, estar atento a nós, aos nossos sentimentos, ao que isso vai gerar, né? Eu quero que ele arrume o quarto porque eu quero que ele me obedeça. Ou o quarto dele pode ficar desarrumado, mas eu tô gerando uma habilidade de vida. Porque aí eu tô deixando o quarto dele para ele arrumar, para ele pensar nisso, para ele refletir. Eu tô levando condições para que ele busque essa reflexão. Eu estou dando espaço para ele, eu estou confiando nele. Olha o tanto de habilidade de vida que eu estou podendo utilizar ou fazer com que ele tenha. Tantas habilidades, certo? Sendo que ao invés disso, ao contrário, eu não tô gerando habilidade nenhuma, né? É uma obediência cega. Você vai arrumar o quarto, então eu vou lá e arrumo, né? Eu mando, eu xingo, eu vou punir, eu vou tirar a televisão, vai ficar sem televisão porque agora você vai arrumar o quarto, é hora de arrumar o quarto, vai agora. Tá vendo? Eu não trouxe reflexão, não trouxe decisão, não trouxe ação nenhuma. Eu fiz com que ele fizesse, mas não gerou habilidade, tá? E outra coisa que eu queria falar pra vocês, para que um filho obedeça. Por que geralmente as crianças e adolescentes não nos obedecem? Porque a gente pede muito, de forma insistente, e a gente manda muito. E eles precisam de um tempo para processar essa informação. E às vezes a gente não dá tempo para que eles processem, porque o nosso tempo é muito diferente do tempo deles. Essas dicas foram muito importantes. Eu fui criada de uma maneira muito diferente. É bom para atualizar nossos conceitos. Isso mesmo, Silvio. E atualiza mesmo. A intenção é essa. Porque os tempos mudaram. O mundo mudou. A tecnologia mudou. O acesso à informação mudou. E as crianças também mudaram, Silvio. E aí a nossa forma de educar também tem que mudar. Porque senão a gente não consegue acompanhar. Né? As crianças de hoje, os adolescentes, eles nos exigem isso, né? Eles são mais questionadores, são mais impositores, eles querem uma resposta diferente, eles querem os motivos, eles não aceitam cegamente como nós aceitávamos, né? Então, para a criança e para o adolescente, ele precisa de um tempo maior para processar essa informação, e esse tempo é muito diferente desse tempo nosso, que é esse tempo cronológico que a gente tem. E aí, para eles processarem a informação, eles precisam de 3 coisas que são importantíssimas, não esquecem disso.
Eles precisam de coerência. A gente tem que ser coerente naquilo que a gente fala, e naquilo que a gente faz, e naquilo que a gente propõe. Tá? Que é isso que eu falei o tempo todo aqui com vocês. Se você faz um combinado que você sabe que a criança não vai conseguir, isso é incoerente. Se você faz um combinado e você deixa de cumprir, isso é incoerente. Então, tem que haver coerência. Se não tem coerência, não vai ter obediência, né? Não vai ter cooperação, tá? Em vez de obediência, cooperação. Nós vamos conseguir cooperação dessas crianças. Repetição. Por quê? Não existe criança e adolescente que aprenda sem repetir. Eles têm que repetir. Tudo na vida eles vão fazer e vão repetir. Por mais que aquilo tenha um resultado negativo. Porque eles estão em processo de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, eles vão repetir. Mesmo que eles saibam que aquela ação não vai funcionar. Eles vão repetir. E eles estão repetindo não é para nos chatear. Não é para nos tirar do sério. Eles estão repetindo porque eles precisam repetir para aprender. Para introjetar a informação e utilizar dessa informação. Né? O que a gente faz é que a gente acha que é pessoal. Tá fazendo isso porque quer me tirar do sério. Tá fazendo isso para me irritar. A gente traz pro pessoal. E não é, tá? Eles estão fazendo isso para experimentar e para tomar decisão por si só enquanto criança, né? Enquanto aprendiz. E a terceira coisa é a relação afetiva, que é a conexão, o olho no olho, a escuta, estar ali com essa criança de forma presente, de forma qualitativa, com qualidade de presença. Se eu não tenho esse tempo de qualidade com essa criança, se eu não estou presente, né? Se eu não tenho essa relação afetiva com essa criança, se eu não tenho essa conexão, eu não vou conseguir essa cooperação, tá? Então, não esquece dessas três coisas: coerência, repetição e relação afetiva. Se eu não tenho isso, eu não vou ter cooperação. Automaticamente, eu não vou conseguir que a criança, né, faça as coisas conforme eu estou conduzindo, né? E aí, eu queria que vocês, uma frase sempre que eu gosto de trazer de reflexão, que vocês pensassem o seguinte: nós, tanto quanto adultos como crianças, só agimos bem se sentimos bem. Vocês acreditam que uma criança vai agir bem se ela está se sentindo mal? Se você dá um comando, se você manda, se você não dá alternativa, se você não leva reflexão para a criança, se você não dá oportunidade para a criança, se você não dá opção para a criança, ela vai se sentir mal, né? Vai se sentir acuada. Automaticamente ela vai se sentir mal e vai agir mal. Então, para que ela se sinta, tenha uma ação boa, ela também tem que se sentir bem. E assim como nós adultos, né? Quando a gente tá mal, a gente não tá bem, nós vamos agir mal. Com o outro, com as pessoas ou com a gente mesmo. E quando a gente tá bem, a gente tá bem, né? Com qualquer pessoa, a gente tá bem emocionalmente, a gente consegue ver os problemas, as coisas de forma diferente. E com a criança não funciona diferente. A gente acha que funciona, mas não, tá? E eu queria que vocês, deixar uma atividade para vocês. Qual que é a atividade? Eu queria que vocês contassem, pelo menos um dia dessa semana, quantas vezes vocês mandam as crianças fazer alguma coisa. Ou não deixam ela fazer. Não mexe nisso, não mexe naquilo, faz isso, faz aquilo, isso pode, isso não pode. Eu quero que vocês contem mesmo. Quantas vezes vocês vão falar, vão dar um comando para a criança, tá? Para vocês verem tanto de vezes que a gente faz isso. E faz sem ver e sem perceber. E primeira coisa para a gente conseguir cooperação da criança e para a gente criar habilidade de vida nessa criança é estarmos atento e atenta à nossa forma de agir com elas. E o que é que diante desse comportamento dessa criança ativa emocionalmente em mim? Porque sempre, diante do comportamento dessa criança, alguma coisa é ativada em mim, tá? Então, é essa atividade que eu deixo e é essa reflexão para vocês. Vou ficando por aqui que tá acabando meu tempo, tá bom? Um tchau para vocês. Até mais. Obrigada pelo tempo de vocês aqui comigo. Espero ter ajudado, tá?